Bora falar do GLM 4.5. Parece nome de carro da Mercedes-Benz, mas na verdade é um modelo de LLM lançado pela chinesa Z.AI. Se você nunca tinha ouvido falar disso, tá tudo tranquilo, porque cada dia que passa tem um modelo novo e tá ficando cada vez mais difícil fazer vídeo dessas coisas. Eu atrasei para lançar o vídeo do Qwen 3, já chegou o GLM 4.5, que é melhor que o Qwen 3. Na ordem de progressão dos modelos open source, tem o Kímica 2, o Qwen 3 e agora o GLM 4.5, que está desbancando todos eles, e não só eles, está batendo de frente, inclusive com o Cloud Opus 4, que é o melhor modelo de codificação da Anthropic. E eu fiz isso na prática. Nesse vídeo você vai ver na prática um comparativo de precificação versus performance versus realmente o que é a entrega final dele de graça usando esse modelo. Vou mostrar tudo para você não perder nenhum detalhe. Se você não me conhece ainda, eu sou o Vini, aqui do canal da AI Coders Academy. Eu tenho mais de 17 anos de experiência desenvolvendo software para empresas brasileiras, americanas, canadenses, inclusive fintechs que movimentam milhões de dólares mês. E nesse canal, eu, ao invés de ficar criticando o vibe coding, eu uso a minha experiência para ensinar as pessoas a fazer isso da maneira certa. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e bora pro vídeo. Vamos entender aqui, antes de mais nada, qual que é a principal diferença desse modelo para os outros. E aqui o comparativo, eu quero ser um comparativo bem mais rápido e objetivo. Vamos comparar inteligência de modelo e preço, que é o que importa para a gente no final do dia. Em dias que a própria cloud altera a precificação do Cloud Code, quem está usando o Cloud Code é doidado, pode sentir no bolso essa diferença, porque a partir de agora não vai dar mais para rodar tantos agentes do Cloud Code em paralelo, a gente tem uma luz no fim do túnel com esse modelo do GLM 4.5. Nos gráficos aqui, nos benchmarks, que a gente sempre tem que ter um pezinho atrás, mas ainda assim é uma maneira da gente comparar os modelos, eles trazem o GLM 4.5 à frente do Cloud 4 Opus, que é o melhor modelo atual da cloud, e isso já me chamou bastante atenção. Ele também está à frente do Cloud 4 Sonnet, mas não somente ele, até mesmo o modelo mais simples, o modelo Flash dele, está saindo à frente do Cloud 4 Sonnet. E isso me chama bastante atenção, porque no pódio aqui não há tanta discrepância de um modelo que é open source, desenvolvido por uma empresa chinesa, de modelos que são privados, desenvolvidos por empresas americanas. Essa tendência de modelos chineses cada vez melhores e open source está se consolidando. Praticamente toda semana tem um vídeo que eu estou falando para você de um novo modelo chinês que está batendo e está pelo menos no páreo das IAs americanas. Isso é muito interessante. Outra coisa interessante é que esse modelo ele foi feito e treinado especificamente para ir muito bem em tarefas agênticas. Ou seja, ele consegue fazer as chamadas de tools com bem mais perícia do que os outros modelos talvez teriam. Ele foi treinado exatamente para isso. E eu acredito muito que a qualidade que ele está tendo nesse momento se deve muito a esse fato do treinamento para ter mais qualidade nas buscas com ferramentas. Além disso, a gente vê ele destacando principalmente nos benchmarks de Agentic e nos benchmarks de coding. No benchmark de Reasoning, ele perde, dá uma diferença de 6 pontos percentuais do melhor, que está sendo o Grok 4, para ele, mas ainda assim não é um abismo de diferença, é uma diferença ok. Se a gente compara ele com outros modelos de mercado ainda, a gente vai ver que o próprio GPT 4.1 dá uma discrepância bem grande, quase 20 pontos percentuais entre o GPT 4.1 e o GLM 4.5. Então, é um modelo que, na teoria, nos benchmarks, promete bastante, e no preço também. Quando a gente compara um modelo com outro, a gente tem que levar em consideração não somente se ele é mais inteligente ou não, mas quanto que isso vai custar para a gente no final do dia e o quão rápido ele consegue escrever código. Não adianta você pegar um modelo como, por exemplo, o Grok 4, que está à frente de vários benchmarks, mas na hora de fazer código com ele é extremamente lento. A gente quer agilidade e a gente quer um bom resultado. Então, para a gente comparar isso, a gente pode estar analisando aqui dentro do Open Router dois parâmetros, os três parâmetros, na verdade, principais. O primeiro, a gente fala do parâmetro preço, o custo de tokens por entrada. Se você não está habituado com esse termo, o custo de tokens por entrada é o quanto vai custar para você enviar uma requisição para o modelo de LLM, e o custo de output tokens é quanto que vai sair para ele te dar uma resposta. Então, toda vez que você manda um contexto para a inteligência artificial, vai somando aquilo na janela de contexto até que você vai atingindo esses valores aqui. Então, 20 centavos é o custo, 20 centavos de dólar é o custo de para cada 1 milhão de tokens do GLM 4.5 e 20 centavos de dólar é o custo para cada 1 milhão de tokens de output do GLM 4.5. O que significa? Significa que o modelo do Cloud Opus 4, que no benchmark é o que eles estão comparando, a gente vê que ele custa
Em média, $15 de input token e $75 de output token. Ou seja, para cada $150 que você gastar no Cloud Opus 4, você gastou $2 com esse modelo do GLM 4.5. E aí é onde a discrepância é tão grande que talvez, mesmo ele perdendo um pouquinho em alguns benchmarks para o Cloud Opus 4, pode ser que ele vale muito mais a pena pela questão de custo-benefício, porque não tem nem como comparar $150 para $2. Nesse caso, a gente ainda vê o mesmo tipo de cenário com o Cloud Sonnet 4, que apesar de ser um pouquinho mais barato, ele ainda sai a $3 cada milhão de input token, que no comparativo seria para cada $30 gastos com o Cloud Sonnet 4, você gastaria somente $2 com o modelo do GLM 4.5, que ainda está muito grande a diferença. Você ainda vê um pouquinho de diferença no Gemini 2.5 Pro, que está $1,25 pelo milhão de input token, versus os mesmos 20 centavos de dólar no caso do GLM 4.5, e a gente entende que 1.25 seria o comparativo para cada $12,50 gastos no Gemini 2.5 Pro, você tem $2 gastos no GLM 4.5. Essas contas aqui dão uma doideira na cabeça, mas eu queria trazer isso para vocês entenderem quão discrepante está a questão da precificação. E aí, por último, para fechar aqui a comparação de preço, eu trago o Química 2. Mas a comparação com o Química 2 não é nem justa, porque o Química 2 não é um modelo de reasoning. Ele é um modelo que não tem a parte de thinking. Então, ainda assim, ele custa bem mais barato, quase metade do preço, aliás, mais do que a metade do preço do que o GLM 4.5, saindo aí a 0,88 centavos de dólar o input token, ok? Então, a cada $2 gastos com o GLM 4.5, você gasta 80 centavos de dólares com o Química 2. Agora vamos falar do parâmetro que eu falei com vocês, que é o terceiro parâmetro principal para a gente entender aqui, que é o parâmetro de throughput. Quantos tokens por segundo cada modelo desses consegue escrever para a gente? E o Cloud Opus 4 traz ali em média 40 tokens por segundo, 40 palavras por segundo, quando ele dá o retorno para a gente. O Cloud Sonnet 4 traz ali em média 68, 64 palavras por segundo, quando ele traz esse retorno para a gente, com uma latência de 1 a 2 segundos, 2 segundos e meio, variando aqui. Mesma coisa para o Cloud Opus, 2 a 3 segundos de latência. Quando a gente vem para comparar o Gemini 2.5 Pro, temos ali mais ou menos 94 tokens de throughput, ou seja, tem 30 tokens a mais em média por segundo do que se comparado aos modelos da Anthropic, uma latência igual, equivalente, mas mais palavras por segundo, ou seja, consegue escrever mais texto. Se a gente compara o GLM 4.5, também está nessa média de 73, 64, alguns, agora acabou de sair esse provedor, né, 91 tokens por segundo, então tá brigando, tá no páreo com o Gemini 2.5 Pro, tá um modelo bem rápido de entrega. Agora, se a gente compara com o Química 2, aí vem para ignorância. Tem um provedor do Química 2, o Grok com Q, que está entregando a 439 tokens por segundo. É uma velocidade absurda. Por que isso importa? Quando a gente está gerando respostas ou escrevendo raciocínios lógicos, isso vai impactar diretamente no resultado e na qualidade do que você está fazendo. Quanto mais rápido você tem o feedback, mais rápido você consegue desenvolver. Por isso, esses parâmetros importam. Chega de teoria, vamos para a prática. Vamos ver se esses gráficos que vocês viram aqui realmente é isso aqui que vocês estão vendo, ou se tem aí alguma tramóia, ou se tem alguma maracutaia que eles fizeram para tentar se posicionar nesses benchmarks. Beleza, olha só. Temos aqui então o chat. Eu já fiz um sistema anteriormente para a gente não gastar tanto tempo fazendo aqui esse sistema junto. E basicamente eu passei um prompt bem simples. Eu não segui a minha metodologia do Privacy para trazer um PRD, porque eu queria testar na prática aonde que isso ia alucinar, aonde que ficaria ruim esse sistema. E por incrível que pareça, não alucinou. Teve até um momento que eu pensei que fosse alucinar, mas não alucinou. E a gente vai destrinchar isso agora. O que se trata? Criei um CRM de gestão de clientes, tá? E o que me espantou é que ele criou não somente o CRM, mas ele criou também os endpoints. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Os endpoints do back-end. Olha aqui. Cada endpoint, os API endpoints, e criou também o banco de dados, usando o esquema Prisma, o Prisma sendo o ORM desse banco de dados. E isso me espantou bastante pela qualidade da entrega e por, em um único comando, já me entregar isso funcional e pronto para uso. Eu consigo cadastrar clientes aqui, teste, vamos lá, teste.com, testre, e o cadastro é feito. Esse cliente vai ser cadastrado no banco de dados SQLite, ou seja, um banco de dados que é salvo num arquivo,
mas ainda assim é sensacional, principalmente se você está querendo fazer um protótipo de uma aplicação. Aqui eu fiz uma aplicação bem rápida, eu já brinquei, fiz outras aplicações até mais complexas. Eu estou tentando testar até onde esse modelo consegue levar a gente e está sendo incrível. De fato, esse modelo, pelo fato de eu estar usando ele gratuitamente, galera, isso aqui eu estou usando gratuitamente, tá? Você não paga nada para usar esse modelo. É uma ferramenta simples, não parece entregar muita coisa, mas é muito eficiente. E aqui, quando a gente vai comparar o código que ele foi gerado, a gente consegue perceber o seguinte, e eu até fiz aqui um SkyDrop para a gente entender isso. O Full Stack Agent, ele utiliza de uma estrutura de workspace, então você tem um workspace que você pode usar para vários chats. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, esse chat criado, mas eu tenho outros chats criados, outros agentes, outras aplicações geradas, eu posso selecionar essas aplicações e usar o workspace. Eu posso clicar em Restore, e quando eu clicar em Restore, ele vai trocar meio que a minha máquina virtual, que atualmente está rodando o CRM, para rodar aquele outro sistema. Então é assim que funciona a arquitetura desse agente de IA. Ele também vai estar trabalhando prioritariamente com SQLite, né? Ele tem um starter template, e dentro desse starter template é que está o segredo pelo bom resultado. Olha como foi aqui então a execução. Vamos pegar aqui. Desde o começo, mandei, faça um CRM básico. Beleza, vou criar um CRM básico. Ele sobe uma instância virtual, a gente consegue ver que tem uma máquina virtual rodando possivelmente em Linux, faz aqui toda a instalação dos pacotes, mas você percebe que o comando que ele faz inicialmente, ele dá um ls. E quando ele dá um ls, que é para listar o repositório atual, ele já tem vários arquivos ali. Seguindo aquela lógica que eu sempre ensino dentro da minha comunidade, que é não comece do zero, comece a partir de um template para você economizar tokens. E aqui ele faz exatamente isso. Ele configurou um template para economizar tokens e evitar, principalmente, alucinações de inteligência artificial. Até mesmo o banco de dados já é inicializado logo nesse primeiro comando. Depois, ele vai começar a criar e preencher o miolo desse template. Ele pega um template pronto e preenche o miolo desse template. Daí ele começa a fazer várias alterações, faz as alterações no banco de dados, no esquema do ORM Prisma, vai definir o esquema do banco de dados aqui, vai criar a página principal, vai adicionar edição e exclusão de usuários, cria aqui os models para cada tabela, faz o npmDB push para atualizar o banco de dados e rodar as migrations corretamente, e aí ele vai criando as suas próprias tarefas e vai se orientando dentro dessas tarefas até chegar à conclusão. Aqui teve um momento que durante a execução eu percebi que ele estava tentando implementar uma rota do Next.js e que eventualmente o Cloud Code sempre dá problema com isso, seja no modelo do Opus 4, seja no modelo do Sonnet 4, que é a rota do Next.js, ela geralmente é uma promise quando você precisa de utilizar os parâmetros, por exemplo, o ID da URL. E aí, ele não faz essa promise, eu tenho que sempre na mão arrumar esse problema que o Cloud traz ou reforçar isso no prompt. E aqui ele cometeu esse erro, mas antes de me entregar o resultado, ele rodou um npm runLint, fez a verificação do linting e do typecheck e me trouxe um resultado bem melhor. E aqui ele vai fazendo todas as requisições, vai rodando o agente aqui, até que no final ele fica pronto. Olha, rodou o lint ali, verificou tudo certinho e me entrega essa primeira versão funcional. O que eu achei de mais interessante aqui? Ele consegue fazer isso de uma maneira bem independente. Algumas vezes você vai precisar de mandar um continue, você vai dar um enter aqui, ele vai travar a execução de alguma forma, vai ficar um bom tempo sem executar. Você vai precisar de clicar aqui no stop, e aí em seguida você continua, manda ali um continue e ele vai continuar a execução. Mas ainda assim, isso diminui muito a fronteira de entrada para qualquer pessoa que quer fazer um MVP, um protótipo. Por exemplo, isso aqui você não consegue fazer no Lovable nesse nível de configuração. Vou te mostrar mais algumas coisas. Esse template que eles têm, eu dei uma explorada, uma estudada bem a fundo, e eles trazem não somente o Next.js como padrão de desenvolvimento, mas também o Prisma, que eu mostrei para vocês, para fazer o gerenciamento do banco de dados, o Radix UI, que é bem padrão aí de você ver no Lovable e outras ferramentas de vibe coding, o próprio V0 da Vercel. O NextAuth, e aí a parte que eu achei curioso, porque ele já vem pensado em ter um sistema com autenticação, e aí ele já geraria essa autenticação. O Tailwind CSS, que também é padrão, aí basicamente toda a ferramenta de vibe coding está gerando com o Tailwind CSS. O Socket.io, ele tem um exemplo do Socket.io dentro do código, que não faz sentido ele existir, mas eu acredito que eles já criaram pensando na ideia de pessoas que vão tentar criar joguinhos, ele já traz o template pronto para IA usar como inspiração, ok?
O Lucid React, que é uma biblioteca de ícones, o CMDK, que é um componente de linha de comando, o Vol, que é um componente de drawer, né, aquela barrazinha que sobe para o lado quando você clica em uma coisa, o Sooner para mostrar aqueles toasts rápidos de confirmação, de e-mail enviado, forma concluído com sucesso, enfim. O Input OTP, que é um componente para você preencher o número do telefone quando você recebe um código, você preenche aquele código ali dentro desse componente, e vários outros componentes que, se eu for ficar falando aqui, vão horas, horas e horas, mas que, no final das contas, isso é o motivo de ir tão bem nas execuções de tarefas. Isso é o motivo desse modelo mandar tão bem dentro aqui do chat, porque ele já tem uma base pronta, ele não começa do zero. E deixa eu fazer uma pausa aqui. Você entende que, óbvio, o modelo é muito bom, ele conseguiu entregar aqui muito bem, mas isso daqui que a gente está gerando, ao mesmo tempo que é muito bom, também traz um peso, uma carga desnecessária. Você vai ter vários pacotes, se a gente abre aqui o código, o package.json, por exemplo, você vai ter vários pacotes, por exemplo, não estou usando esse pacote do drag and drop, eu não estou usando o MDX Editor, eu não estou usando o Hookform, eu não estou usando vários desses componentes, eu não estou usando o TensStack React Query aqui, não estou usando o Frame Motion, talvez esteja. O Embler Carousel React definitivamente não estou utilizando. Então, tem vários componentes que eu não estou utilizando aqui dentro, mas que ainda assim eles fazem parte dos pacotes. Isso pode ser um problema no futuro, porque adiciona complexidade desnecessária na gestão de pacotes, mas não é nada que você fale assim, nossa, mas que absurdo, não estou utilizando isso. Você consegue facilmente, depois que você executa a primeira vez, usar até mesmo o próprio agente do GLM para pedir ele para remover os pacotes desnecessários, ok? Isso é mais no sentido de você ter ali logo de cara uma versão compilada e mais rápida para desenvolver, dando um direcionamento para a inteligência artificial de como fazer. No geral, eu gostei bastante, gostei muito do resultado que eu tive aqui desenvolvendo com um único prompt de poucas palavras, um prompt mal feito, que poderia ter sido mais bem elaborado, com o PRD, com o fluxograma, com o próprio esquema Prisma, para já auxiliar o desenvolvimento mais rápido do próprio agente de IA, mas eu vejo que esse modelo tem um potencial gigantesco pelo preço e pela qualidade da entrega. Juntando esses dois pontos, ele sim tem um potencial gigantesco de tomar o lugar do Cloud definitivamente, o Cloud Sonnet 4 pelo menos, com certeza esse modelo tem todo o potencial e eu vou começar a utilizar ele cada vez mais dentro dos meus fluxos de desenvolvimento. Caso você não saiba, eu tenho uma comunidade, a AI Coders Academy. Lá dentro eu ensino coisas do tipo, como é que eu vou pegar agora a aplicação que foi criada aqui dentro e levar ela para dentro do Replit. Como que eu vou extrair essa aplicação e colocar ela mais bonita para funcionar dentro de uma outra ferramenta de IA para eu dar continuidade, seja na integração de autenticação, seja usando o banco de dados, por exemplo, do Supabase. E é isso que eu vou ensinar lá dentro, hoje, em uma live que acontece toda semana. Então, se você está vendo esse vídeo depois do lançamento, tá tudo certo, mas saiba que já existe uma live gravada dentro da minha comunidade que eu ensinei as pessoas a usarem esse sistema e conectarem ele com ferramentas como o Replit, como o Supabase, para facilitar o desenvolvimento, dar continuidade no que você começou. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deu muito trabalho fazer esse vídeo, eu gostei bastante, foi bem empolgante, mas sempre dá aquele trabalho de estudar e trazer o melhor conteúdo para vocês. E se você não é inscrito no canal ainda, já inscreve no canal e comenta aqui, você já vai começar a utilizar esse modelo ou você acha ainda que tem que esperar um pouquinho mais para ele amadurecer? No mais, tamo junto.